de abandono de criança e de adolescentes. No Brasil, estimula que e no mundo, quase 8 milhões de crianças são abandonadas pelos seus pais, né? Pelos seus parentes. E criou-se também, em 2002, o Dia Nacional da Adoção, que comemora-se no 25, se não me engano, acho que é de abril ou de maio, não me lembro a data certinha. Mas é uma celebração que busca promover um debate para conscientizar a sociedade sobre o direito de crianças e jovens à sua convivência familiar, né? E comunitária, com dignidade. E esse é um dos princípios mais importantes previsto no Estatuto da Criança, que é o ECA, né? É conhecido aí pela maioria, que é a Legislação Nacional de Proteção aos Menores de 18 anos. E, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento aqui do Brasil, existem quase 34 mil crianças e adolescentes abrigadas em casas de acolhimento e instituições públicas por todo o Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, são milhares de pequenos cidadãos, filhos, né, do nosso querido bom Deus, à espera de uma nova família para lhe oferecer um ambiente amoroso, acolhedor, que sintam-se seguras, que tenham a chance de crescer de forma saudável e pacífica. E isso, meus queridos e queridas, sem falar naquelas crianças que são abandonadas pelas suas próprias famílias dentro das suas próprias casas. Eu acredito que vocês conhecem alguém nessa situação, que mesmo dentro aí de sua própria casa se sente abandonada. Eu estou focando aqui na criança e no adolescente, mas lógico, isso daí se estende para o adulto, principalmente às vezes pelas mulheres, né? Os idosos. Mas eu estou focando mais na criança e no adolescente para a gente chegar aí no foco aí da nossa fala. E Deus, de acordo com o que nós lemos, né, no Salmo, ele já sabia, na sua infinita sabedoria, que não era desejo dele, lógico, mas que, infelizmente, muitas famílias abandonariam seus filhos. E já sabia da importância desse acolhimento. Por isso, ele nos deixou a promessa através da sua palavra, que ele nos acolheria. Então, independente desse abandono que você já teve na sua vida, né, na sua infância, na sua adolescência, o Senhor lhe acolheu. O Senhor nos acolhe todos os dias. Eu vou dar uns 5 segundos para você refletir e pensar na sua infância, né? Qual foi a sua primeira moradia? Você consegue lembrar? Onde você morou? Qual foi a sua primeira moradia? Você tem saudades desses momentos por onde você morou na sua infância? Em Salmos 139, 13 e 14, vocês podem abrir a palavra de vocês. Eu estou aqui, aberta. Salmos 139, 13 e 14. A primeira parte. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Então,
no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Confirmando a palavra que o Senhor também falou a Jeremias, está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, vem reforçando: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesse ao mundo. Então, vocês já conhecem a história, né? Ela é bem conhecida, é a mensagem falando aí para a missão, né, do profeta. Mas eu vou pegar essa primeira parte: antes mesmo de formar no ventre materno, eu te escolhi. Então, o ventre materno, né, ele é muito importante para nós. Muitos estudiosos, eles afirmam que é no ventre da mãe que nós nos sentimos plenamente protegidos. E o útero da nossa mãe como nossa primeira moradia. Então, eu não sei quantos de vocês acertaram nessa moradia, mas muitos estudiosos, eles afirmam que o útero da nossa mãe, a nossa primeira moradia. Então, nós podemos definir o útero como um abrigo e proteção. Aí, meus queridos, a nossa necessidade de termos a nossa casa, nosso cantinho confortável, aconchegante. Vocês podem ver que nós procuramos, né, quando nós vamos ter a nossa casa, nós queremos aquele cobertor do jeitinho, né, do meu jeitinho, meu travesseiro, a minha cama, a toalha, é tudo, né, os talheres. Então, tudo que nos traz, assim, um abrigo, uma proteção, um cuidado. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, já ofereceu, né, a nossa primeira moradia, o útero da nossa mãe. E alguns ainda afirmam, né, aí vem aquele sofrimento, que quando nós perdemos a nossa mãe, nós perdemos a nossa primeira moradia. Aí a gente tem aquela dor, porque nós vemos a nossa moradia indo embora. Aí nós voltamos também lá no início que eu falei para vocês, né, do ECA, do princípio mais importante do ECA, né, a importância da convivência familiar, e também previsto pelo nosso Criador desde o princípio, que ele já cuida de nós, antes mesmo de nós sermos aí formados, né? Quando ainda estávamos sendo tecidos no ventre da nossa mãe. Tem um poeminha, ele é bem infantil, eu trabalhei muitos anos e ainda trabalho com a pedagogia, que ele diz o seguinte: minha primeira morada, mais valioso não tem, é tão pura e tão sagrada, onde fiz minha morada, o útero da minha mãe. Muito lindo, né? Então, hoje eu trouxe essa mensagem para vocês e eu quero reforçar, de acordo aí com o que nós estudamos, contando para vocês o meu testemunho. Eu relutei assim um pouquinho, embora eu conto muito no particular, mas a Marta sempre falava: Rosângela, precisa falar o seu testemunho. Então, eu trouxe o meu testemunho pessoal para vocês e eu vou tentar relatar de tal maneira que uma amiga minha, muito íntima, de Araxá, irmã nossa, ela tem uma revista que é a Central das ONGs, que chama Espaço Nosso Tempo, e ela trabalha sempre para promover as ONGs de Araxá. Então, ela me pediu aí um relato. E eu, junto aí com uma tia minha tia-mãe, que me criou, ela foi reforçando a história desde a minha infância, e nós fomos escrevendo. Então, eu vou tentar passar para vocês aí da melhor
forma possível, lembrando que tudo para a honra e glória do nosso querido bom Deus, e na verdade é uma história real, de superação dos desafios, conflitos, da vulnerabilidade, né, social, e que hoje eu vejo que se tornou em oportunidades, né, de para mim ser um instrumento, né, nas mãos de Deus, sócia de Deus, uma parceira de Deus, é através do afeto, da força, que eu encontrei aí nas pessoas que cuidaram de mim, que na verdade eu fui abandonada, né, pela minha mãe, antes de ser gerada, para ser mais sincero com vocês. Então, a história eu vou tentar vou tentar resumir, porque o tempo ele não espera. Então, eu sou a Rosângela, eu nasci na cidade de Alpinópolis, filha de um jovem casal, né? Eles cumpriram todas as suas etapas do namoro até o casamento, e, contudo, os meus pais desejavam ter filhos, assim como todos os outros casais. Porém, a minha mãe, ela queria, mas desde que não fosse uma criança do sexo feminino, né? Feminina, pois, de acordo com relatos, a minha mãe, ela tinha o desejo de servir ao exército, né? Ao exército e ser uma policial. E na época, a mulher, ela não, assim, não poderia, não tinha condições de seguir essa carreira, eu acredito que não podia, eu não pesquisei sobre isso. Mas, no entanto, ela acreditava que através de um filho, esse grande sonho poderia se tornar realidade. Então, antes de engravidar, ela já falava que se fosse uma menina, ela não queria, porque menina sofria muito, e ela sofreu muito porque ela queria realizar esse sonho dela, ela tinha muitos irmãos, então toda a gestação ela diria que ela, se fosse menina, ela ia matar, que ela ia, na época era uma fazenda, uma cidade pequena, e que ela ia jogar em uma moita de Gravatar, eu não conheço moita de Gravatar, viu, meus irmãos? Ou então em um rio. Então, o meu pai falava, não, mas por que jogar, matar? Então dá para alguém. E a irmã dela, que hoje é minha tia-mãe, né, falou assim, não, então dá para mim, eu não sou casada e o meu sonho é ter uma menina. Então, ela falava, então eu vou dar para você. E ela sempre perguntava durante a gestação para mim, para essa tia mãe minha. Ah, mas se for então uma mulher, uma menina, você quer? Eu posso dar para você? Pode. Eu vou pegar a bebezinha para cuidar. Então, e ela sempre reforçando. E o meu pai, por ser assim um homem muito calmo, tranquilo, e ele só falava, olha, você quem sabe, você quem sabe. Então, no dia 23 de agosto de 1971, eu fui concebida. E pela infelicidade, né, dos meus pais e a surpresa, né, da minha mãe, ela recebeu uma menina em seus braços. E na época não tinha ultrassom. Então, quando me colocaram nos braços dela, segundo aí os relatos, né, eu rejeitei o leite materno, eu não peguei o peito, né, a gente vê que hoje foi devido aí à não aceitação de toda a gestação. E aí eu volto novamente, né, na palavra do Senhor, em Salmos 27:10, que diz, ainda que meu pai e a minha mãe, né, me abandonarem, o Senhor me acolherá. E essa promessa Deus cumpriu através da minha tia Diomara, que com apenas 3 dias de vida me buscou na Santa Casa, conforme havia prometido. Procurou uma mãe de leite na cidade vizinha e me alimentou desde os primeiros dias de vida. Então, eu passei a viver, né, com ela, minha avó e meu tio na fazenda, e onde eu fui muito querida, fui zelada, com cuidado, com muita educação, afeto, carinho, amor, muita disciplina, né, eles eram muito rígidos, e também muita religiosidade.
Eles não conheciam a verdade que eu conheço hoje, mas sempre foram pessoas muito dedicadas. Então, participavam da missa aos sábados, domingo, quarta-feira. Então, fazia todos aqueles rituais que vocês conhecem, né? As festas. E tentava. A minha tia, ela não sabe escrever o nome dela, mas hoje eu vejo que ela foi uma pedagoga inata, orientada por Deus para me educar. E os meus pais biológicos, eles tiveram mais 3 filhas. Infelizmente, assim, infelizmente não, para a infelicidade deles, irmãos, todas mulheres. E todas, da mesma forma, foram rejeitadas. Todas rejeitadas. Nenhuma delas a minha mãe queria, porque o sonho dela era ter um menino. Porém, minhas irmãs, né, eles não doaram. Ela falava que não queria, ia matar, tudo isso, mas ela criou, meu pai criou. Então, mas ela tinha essa rejeição também. Aparentemente, a família vivia muito bem, possuía uma situação financeira razoável, né? Cuidava muito bem da aparência das filhas, se divertiam, levavam para passear, iam na fazenda nos visitar com as minhas irmãs, mas toda vez que eles chegavam lá, eu lembro, né, quando eu tinha os meus 5, 6 anos, eu me escondia, eu tinha dificuldade de aproximar, né, deles, e em especial da minha mãe. Então, eu lembro que a minha tia falava, vai, toma bênção, é a sua mãe, e eu tinha muita dificuldade. E as minhas irmãs, quando elas tinham 6, 3 anos, e a caçula apenas 6 meses, a minha mãe, infelizmente, ela ingeriu aí vários comprimidos, né, diante de todas as filhas, e eu estava presente, isso foi em uma outra cidade, na casa da minha avó, e ela, 64, é aquele comprimido forte, Guardenal, acho que é esse mesmo nome, e teve mais ou menos 3 homens para tentar segurar e não conseguiu. Minha mãe era muito forte, muito morena, muito linda, muito bonita mesmo. E as meninas, eu lembro da minha irmã, abaixo de mim, ela segurava no braço dela e falava, mamãe, pelo amor de Deus, não faça isso, mamãe, não faça isso. E eu com a outra menor, a gente saía na rua e voltava, né? E até que ela foi socorrida, permanecendo, foi para o hospital e permanecendo internada aí por alguns dias, se não me engano, foi 8 dias. E ela ficou amarrada durante esse tempo, né? Naquela época não tinha o tratamento que tem hoje, então amarraram ela em uma cama. E quando ela teve, assim, uma melhora, uma tímida melhora, e ela conseguia falar alguma coisa, ela pediu aos familiares a presença da sua primogênita, que era eu, e em seu leito de dor. E eu lembro que na época tinha muita dificuldade, porque a criança, acho que até hoje não pode, né, ir até ao hospital, mas eles conversaram, cidade pequena, né, com o diretor, tal, e enfim. E me levaram ao hospital, e eu me lembro direitinho. E a minha tia falou, olha, você vai ver a sua mãe, ela está passando mal. E a gente foi, e eu entrei no quarto onde ela estava, e eu pude ver a minha mãe naquela situação, deitada em uma cama, como morta, né? Os pés amarrados, as mãos também. E eles pegaram as minhas mãos e colocaram na mão dela, né? Minha mãozinha lá, minha frágil mãozinha, e com a sua voz, assim, bem fraquinha, e repetindo, assim, várias vezes, ela falava, minha filha, minha filha, minha filha. E eu lembro que a minha tia, meu pai falava assim, toma bênção da sua mãe, toma bênção. E eu tinha sempre essa dificuldade, mas eu lembro, eu falei, bênção. Fala, mamãe, eu falei, acho que foi a primeira vez, né, que eu disse, é bênção, mamãe. Eu tinha de 6 para 7 anos, então a gente tem, assim, essa lembrança. E pela primeira vez, né, eu acredito, ela falou assim, minha filha, minha filha, minha filha.
E passado aí, acho que um dia, no dia seguinte, esse foi um sábado à tarde, no domingo ela veio a óbito. Então, em seu leito de dor, né, na hora da morte, ela reconheceu, aceitou, né, ainda Deus dá essa oportunidade, né, Deus sempre nos dá a segunda oportunidade. E as outras irmãs, né, com a morte dela, foram todas para a fazenda, onde nós passamos aí alguns tempos juntas, até que depois nós fomos separadas novamente, e eu fui morar com uma senhora na cidade para estudar. E aí veio a minha trajetória, né, de vida. Então, fui morar com várias pessoas para estudar, todas senhoras de idade, e aonde eu fui, desde a minha infância, com a minha tia, com meus avós, eu fui muito bem cuidada, com muita religiosidade, muita fé. Eles sempre me passaram assim, mesmo eu tendo uma história de rejeição, mas que Deus nunca me desamparou e me incentivavam a estudar, a trabalhar. A gente viajava muito pelas pessoas, né, pelas quais eu morei. Então, assim, todas as circunstâncias desfavoráveis, porque a gente tinha os desafios também, então não foi só mar de rosa. Por mais que as pessoas cuidassem bem de mim, teve os desafios, né? Não é fácil você morar com pessoas desconhecidas, mas a gente sempre tinha um conselho, né? E eu aproveitava todas as oportunidades e o exemplo das pessoas para me tornar, assim, uma pessoa mais forte, mais capaz. Estudei, trabalhei assim, trabalhei de doméstica, em loja, trabalhei em oficina mecânica, trabalhei e depois eu fui trabalhar em creches, né, em escolinha, onde eu depois fui em busca para fazer uma faculdade, assim, com muita dificuldade, porque as condições financeiras não eram boas, então minha primeira faculdade, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, eu vendia cocada, vendia bombom na época, né? E chegava o final de ano, a gente não tinha para pagar a faculdade, cada ano Deus fazia um milagre, então, nossa, eu me lembro assim com muito entusiasmo, como Deus cuidou de mim, como Ele preparava as pessoas. Eu falo que o meu sonho ainda é escrever um livro os milagres, né, que Deus realizou em minha vida e continua realizando até hoje. Então, hoje, né, eu trabalho, como eu disse no início, há 17 anos como coordenadora de um núcleo assistencial da quadra, e a minha história teve muitos bons frutos, trilhei, assim, novos caminhos, e hoje, com 50 anos, eu digo que eu não me sinto desamparada em momento algum, eu não tenho nenhum trauma, nunca tive nenhuma depressão, porque o Senhor me acolheu. E o tempo passa, né? E para finalizar, eu não contei a minha história, mas aos 20 anos eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o pessoal que levaram mensagem para mim, eles diziam: Rosângela, a única coisa que falta para você é o conhecimento, porque você já é uma Adventista do Sétimo Dia, você já é uma cristã. E foi aí que eu conheci a Martinha, né, a Marta, que estudou a Bíblia comigo. Aos 20 e poucos anos eu fui batizada, passei a mensagem, né, para o Luiz, que na época era o meu namorado, ele aceitou, batizou, casamos na igreja adventista, e estamos até hoje para a honra e glória do nosso querido bom Deus. E a minha tia, o que me criou hoje, ela tem 86 anos, e hoje eu ainda vou na casa dela, né, de 2 em 2 meses, a gente mora um pouquinho distante. Eu amo dormir na caminha dela, onde eu fui
criada, né, o cheirinho dela, e ela está lá bem, com muita saúde, louvado seja Deus, e para surpresa, né, da gente, ela já criou 8 meninas, filha do meu tio, filha filha da minha irmã, e hoje ela cuida de 2 menininhas também, para a mãe trabalhar com 86 anos. E tem, assim, um carinho enorme, ela conta a historinha, e ela dança, e ela brinca, e às vezes eu vou na casa dela, ela fala assim, ai, minha filha, eu estou na hora de morrer, mas eu não quero morrer, porque eu ainda tenho as 2 meninas para cuidar, né? Como que faz? Quem vai cuidar delas? Então, meus amados, esse é o meu testemunho para a honra e glória de Deus. Eu acredito que um dos segredos para o sucesso e para enfrentar aí os desafios é ter um relacionamento com Cristo. Aceitando Jesus como eu aceitei desde a minha infância, mesmo não tendo o conhecimento que eu tenho hoje, como meu mantenedor, como meu salvador, meu redentor, meu pai e meu amigo íntimo para todos os momentos. Hoje eu me vejo assim como uma pessoa de sucesso, não porque eu tenho posição, status, não, eu sou uma pessoa muito simples mesmo, né? Mas o sucesso é você ter esse relacionamento, é você colocar-se 100% nas mãos do Senhor e falar, Senhor, me conduz. E eu gosto muito daquele versículo de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão, e vão mais além, e vão mais além. Então, meus amados, minhas amadas, nós podemos ir mais além. Para as pessoas que confiam no Senhor, o céu não é o limite. Nós podemos ir muito a mais, porque Deus, através do seu Filho Jesus, ele disse: tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E nós podemos fazer coisas que Jesus fez, os milagres que ele fez. Assim como nós temos aprendido aí no Pentecoste, através de nós somos tochas vivas, nós somos luz, nós precisamos brilhar. E hoje eu falo, se você perguntar qual que é o seu maior sonho, Rosângela, é brilhar por Jesus. Como eu gostaria de pregar o Evangelho, falar desse amor para o mundo todo, mas eu não consigo. Mas eu quero ser uma bênção para o meu filho, para o meu esposo, para as pessoas que estão bem próximo de mim. Então eu louvo a Deus e agradeço cada um de vocês que ouviu aí a história da Rosângela. Eu agradeço por esse privilégio. Então, eu sou a Rosângela. E eu quero fazer uma última oração, pode ser? Pode, Vídeo pode. aí abrir o vídeo para dar um sorriso para vocês, né? De feliz semana e fazer aí a última oração. Querido bom Deus, tão pouco tempo e a gente gosta de falar tanto dos milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradeço pelo privilégio. Agradeço pela vida de cada irmã, de cada irmão na sala de consagração. Atenda, Senhor, o pedido de cada um deles que vai na mente e no coração. Perdoa, Senhor, o pecado meu e o pecado deles também, para que as nossas orações, o nosso louvor e a nossa gratidão chegue até o seu trono de graça. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus,
Pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Tayane, você está me ouvindo bem, Rosângela, agora? Agora estou ouvindo. Ah, porque antes eu falava e vocês não me ouviam, mas agora deu certo. Louvado seja Deus pelo cuidado dele com cada um de nós, né? Nós agradecemos a Deus pela mensagem, agradecemos a Deus pelo testemunho. O Senhor diz, vós sois minhas testemunhas, né? Então, estamos aqui, nós somos testemunhas. Nós acabamos de ouvir um testemunho daquilo que Deus faz, né? E se todos nós pararmos para pensar, nós vamos ver quantas bênçãos, como o hino que você colocou, né? Que a Tayana colocou aí no início. Quantas bênçãos Deus tem, Deus fez, Deus faz e Deus ainda fará, né? Você não vai conseguir, por mais que você tente, você nunca vai conseguir contar tudo, né? De todas as bênçãos que Deus já fez na sua vida. Né? Louvado seja o nome do Senhor, que esse sorriso lindo, alguém que foi rejeitada pela mãe, mas acolhida por Deus. Né? Rejeitada por um ser humano, mas acolhida pelo Rei dos Reis. Glória a Deus por aquele que nunca rejeita, né? Minha irmã, nós agradecemos a Deus e agradecemos a você por compartilhar conosco uma parte da sua história, movida pelo Espírito Santo, pelo pão quentinho, né? Amém. Nós vamos fazer 2 orações, e mais 2 orações, você orou, e vamos pedir agora mais 2 pessoas para orar, para nós concluirmos e fazer as considerações sobre o que Deus faz na nossa vida, viu? Amém. Quem gostaria de fazer uma oração? Eu posso fazer uma. Quem pode fazer mais uma para nós para nós concluirmos as 3? Marta, muito bem, Marta. Deus seja louvado pela sua vida, que foi instrumento nas mãos de Deus para dar o estudo para a nossa querida Rosângela. Você pode fazer uma oração e depois eu faço a outra. Sim, quero aproveitar para falar que hoje nós estamos orando pela Rosângela, que serão 24 horas de intercessão pela vida dela. E eu posso perguntar para ela, Irani, se ela tem um pedido especial para fazer? Pode sim. Eu ia pedir para ela escrever para nós. O que você acha? Vamos pedir para ela escrever e aí a gente faz a oração agora. Rosângela, escreve o seu pedido para a gente. Nós vamos passar o dia orando, né? Você pode escrever aí para nós? Sim, eu escrevo. Tá, ok. Então tá, Martinha. Tudo bem, Martinha? Sim, pode. Não precisa ler o dela agora, não, né? Não, vamos orar então, né? Tá bom, vamos orar. Senhor nosso bom Deus, a tua presença radiante está no meio de nós, pois tu és Emmanuel, Deus conosco. Louvado, Senhor, e engrandecido seja o teu nome pelos seus benefícios na nossa vida, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ó Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Deus que acolhe, o Deus que conforta, o Deus que cuida, o Deus que sara. O Senhor nos deu Jesus para pagar os nossos pecados, Senhor. Por isso podemos estar na tua presença. Ó Pai querido, as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã para nós. Muito obrigada, Pai. Queremos tomar posse dessas misericórdias para que possamos ter um dia na tua presença. Que tudo que fizermos nesse dia, Senhor, seja para glorificar o teu nome. O Senhor é grandioso, Pai, e eu te agradeço pela nossa vida, pela vida de cada pessoa que está aqui. Em especial, te agradeço pela vida da Rosângela, Senhor,
Eu conheço bem pouquinho essa menina. Tive o privilégio de morarmos praticamente juntas. Então eu sei, Senhor, como o Senhor tem feito milagres na vida dela. Como o Senhor tem usado essa menina para abençoar pessoas, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida dela, pela vida do Luiz, pela vida do Tiago, pela vida da Mônica, da sua tia. Enfim, Senhor, eu sei que o Senhor tem projetos maravilhosos para a vida da Rosângela. E o que é mais lindo, os projetos que o Senhor tem para ela são de bênçãos para outras pessoas. Isso me alegra, pois eu sei que o Senhor estará usando a Rosângela para abençoar outras pessoas. Ó Senhor, nos use também, que nós nos deixemos ser usadas por Ti para fazer a Tua vontade. Eu sei também que o Senhor tem planos especiais para cada um de nós. Obrigada, Pai, por nos acolher também. E como a Rosângela pregou, em algum momento da nossa vida nós sofremos rejeição, mas o Senhor nunca nos abandona. O Senhor sempre tem as soluções perfeitas para as nossas angústias. Por isso nos entregamos, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, continuando na tua presença, continuando a oração da tua serva, nós entregamos em tuas mãos, mais uma vez, a vida da Rosângela, do Luiz, do Tiago, de toda a família. Entregamos em tuas mãos e te pedimos, Senhor, que pela tua bondade, todas as áreas da vida dela seja coberta por ti, Senhor. Todas as áreas da vida do esposo, do filho, seja coberta por ti. O Senhor tem planos para nós em todas as áreas da nossa vida. Por isso, Senhor, nós te pedimos que cada família, a Martinha, que foi instrumento em tuas mãos para levar a mensagem para a Rosângela, cada uma das tuas filhas que aqui está, cada um dos teus filhos, cada homem, cada família aqui representada, Senhor, nós entregamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor, pela tua bondade, grave a tua palavra nos nossos corações, grave a tua lei, Senhor. Pai querido, ensina-nos a orar, ensina-nos a viver na tua presença. O nosso maior pedido na vida da Rosângela e na vida de cada um que aqui está, é que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça de nós, cada dia, pessoas que refletem o teu caráter. O nosso maior pedido é pela salvação da tua serva e da família dela, da casa dela. O nosso maior clamor é que o Senhor nos salve, que o Senhor nos transforme em verdadeiros pescadores de homens, que o Senhor faça de nós vasos de bênção, Senhor. O que nós queremos, nós somos criados para refletir o teu caráter e estamos aqui clamando que o Senhor faça isso na vida de cada um que aqui está. Queremos neste dia nos levantar daqui, desta oração e sair para refletir o teu caráter, Senhor. Não nos deixe só. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine a andar na tua presença, Senhor, porque queremos ser perfeito. Fique conosco, faça do nosso lar um lar de bênção, Senhor. Dê-nos a honra da tua presença, nós te pedimos e nós te oramos, já agradecemos pelo derramamento do Espírito Santo na vida de cada um que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita
nosso coração. Vem transformar nosso ser. Vem nos ajudar, vem nos consolar, Senhor, e a tua paz esteja em nós. Dá-nos teu poder para te obedecer e crer em teu sacrifício. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Amém. Amém. Deus seja louvado. Meus queridos, nós abrimos agora os momentos para as considerações. As pessoas que sentirem o desejo no seu coração, movidos pelo Espírito Santo, podem fazer as suas considerações. Luciene, seja bem-vinda, minha querida. Você abriu o seu microfone, é para fazer as considerações? A primeira vez que eu estou entrando na sala, né? Já tinha recebido vários convites, porém nunca dava certo. Mas hoje Deus preparou e eu quero aqui louvar, agradecer a sua vida, Irani, a vida da Jeane, a vida da Cesiane. Eu estava dizendo até para Deus, eu disse, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Pessoas distantes de mim, fisicamente, mas ligadas espiritualmente, né? E a primeira vez que eu estou entrando, não sei como é praticamente que vocês estão fazendo, né? Mas o que eu senti no meu coração foi de louvar, enaltecer o nome do Senhor pela vida de vocês. Mulheres de oração, mulheres que não medem esforços para resgatar vidas para o Senhor Jesus. Minha princesa, que bom ter você conosco. Louvado seja Deus. Obrigada por você se pronunciar. É bom, muito bom ter você aqui. Sinta-se abraçada por nós, viu? Glória a Deus, estamos felizes. E volte mais vezes. Mais alguém gostaria de fazer a consideração? Marta, minha princesa. Então, eu não teria como não falar alguma coisa depois dessa mensagem da Rosângela. Embora eu já conhecesse, né, a história, eu me emociono todas as vezes que eu ouço. E a história da Rosângela é muito mais do que ela contou. Ela tem sido usada por Deus de uma forma extraordinária. Numa outra oportunidade, em nome de Jesus, eu quero que ela conte sobre o trabalho dela na ADRA, o que ela tem feito, a entrega dela para esse trabalho. Que Deus seja exaltado pela vida dela. E eu queria falar aqui para ela continuar firme, porque ela é o molho das minhas primícias. Ela, Luísa, o Tiago, o bebezinho dela que está aguardando a volta de Jesus, eles são o molho das minhas primícias. Então, eles precisam ficar fortes, porque as minhas estrelas na minha coroa. E como o apóstolo João, aliás, não foi o apóstolo João, foi João Batista, ele falou, né? Quando Jesus estava crescendo no seu ministério, ele falou
É importante que ele cresça e que eu diminua. Então, eu quero dizer para vocês que eu não sou nada, nada, exatamente nada perto da Rosângela, porque o trabalho que ela faz é digno de honra, honrar a Deus, mas é digno também do nome dela também ser falado, porque ela trabalha para o Senhor, então ela reflete realmente a imagem do Senhor. E eu queria ressaltar aqui também a importância, né, de sermos acolhedores também. Olha a importância da vida da tia dela na vida dela, a importância do trabalho, do acolhimento da tia dela. A tia dela planejou, né, desde a concepção dela, né, que a mãe falou já em rejeição, em rejeitar uma menina, a tia dela já se preparou para receber a Rosângela. Então, realmente foi uma pessoa indicada por Deus para poder cuidar, né? E de todas as outras pessoas que, no decorrer da vida da Rosângela, foram a acolhendo. Então, ela falou uma coisa tão tocante que quantas vezes ao nosso redor, né, a gente vê crianças abandonadas dentro de casa. Eu tenho presenciado isso, tristemente presenciado, crianças que estão entregues a si mesmas, como dizem Ellen White, que fazem o seu próprio, realizam os seus próprios desejos, crianças entregues a si mesmas dentro de casa, na presença de vários adultos, que nós possamos ter esse olhar de misericórdia, esse olhar de acolhimento, principalmente para essas crianças que estão perto de nós, que nós possamos prestar socorro, porque elas estão precisando. Que Deus abençoe a nós todos nesse dia. Amém. Eu também quero fazer uma consideração sobre isto, das pessoas que estão dentro da nossa casa e que são rejeitadas. Às vezes, a gente acha que rejeitar é só quando nós falamos não, ou não queremos, mas a nossa falta, eu ouvi um sermão e ele disse assim que um casamento, ele suporta até traição, mas não suporta uma distração. Então, o nosso olhar, a importância do nosso olhar para o nosso marido, prestar atenção como ele está, se ele está bem, como é que está o coração dele. O marido, prestar atenção na esposa, como é que está o coração, como é que está a pessoa que está ao seu redor, como está a vitalidade dessa pessoa, como estão os sentimentos dos filhos, dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor, ter este olhar, porque a rejeição não é só quando eu falo, mas a falta de atenção, né? Às vezes uma pessoa está sofrendo ao nosso redor, ela não consegue falar, e eu não tenho olhar, eu não consigo olhar para... Quando você acordar de manhã, olha como está o seu filho, olha como está a sua irmã, quando a sua amiga conversar com você, olha nos olhos dela, olha como ela está. Peça a Deus sabedoria dos altos céus, para você não perder as oportunidades de enxergar a pessoa que está ao seu redor e acolher. Às vezes é o seu irmão naquele dia, às vezes é o seu marido naquele dia, que está precisando da sua atenção, que está precisando ser acolhido por você. E nós, às vezes, estamos querendo sair para poder fazer na rua aquilo que nós estamos necessitando fazer dentro da nossa casa, né? Irmã Terezinha, pode falar, minha querida, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todas. Eu fico impressionada nessa sala, né, como Deus usa cada pessoa, né, que vem que passa mensagem nessa sala, são mensagens tocantes. E hoje, ouvindo, né, a mensagem da nossa irmã Rosângela, vendo o rostinho dela, enquanto eu ouvia a voz, eu não lembrava que eu tinha conhecido no congresso. Quando ela mostrou o rostinho, eu lembrei perfeitamente, né? A gente conversou lá no congresso, eu vi ela no congresso, que bom.
Um prazer, Rosângela, ouvir você. Você foi realmente usada por Deus. Enquanto ela estava pregando, ela falando, né? Qual de nós, né, que já não fomos rejeitados, né, por alguma vez na vida, na escola, né, na família, no trabalho, né? E eu fiquei imaginando como eu lembrei, eu já senti rejeições, já fui rejeitada, né? Em várias circunstâncias, e eu fiquei pensando, meditando, como é importante o dom do perdão. Ela falando que ela não tem nenhum trauma, né? Nenhuma revolta por tudo que ela passou. E eu conheço pessoas, estou orando por pessoas, né, que estão hoje sofrendo, né, com depressão, por não conseguir perdoar, né, trazendo traumas da infância, trauma do passado, e pessoas sofrendo hoje de depressão por causa do que passou no passado. E eu fiquei meditando a importância, o perdão realmente é um dom. Eu também não tenho, tudo que passou, não tem trauma, não tem mágoa, não tem tristeza, nada, o passado é passado, nada me atrapalha hoje, por causa da capacidade que Deus tem me dado, e que Deus deu para a Rosângela a gente perdoar. Como é importante o perdão. Aquilo que as pessoas fazem, aquilo que a gente sofreu no passado, a gente olha hoje com um olhar positivo, de pensar, eu sou mais do que vencedor, eu também hoje sinto uma pessoa vitoriosa. E a Rosângela é uma pessoa feliz, até pelo sorriso dela, a gente vê que ela é uma pessoa feliz. Então, a importância, né, da gente, né, ter o dom do perdão, a gente não trazer mágoa, não aceitar o rancor, o ressentimento, a mágoa nos atormentar. E hoje eu conheço pessoas, estou orando por pessoas, né, que estão sofrendo horrivelmente, com depressão, com crise, né, tomando muitas vezes medicamento, porque não tem o dom do perdão, não consegue perdoar, não consegue perdoar aquelas pessoas que feriu, que machucou, que rejeitou, que humilhou. Então, nós precisamos muito, nós que nem igual a Rosângela, orar muito por essas pessoas. Tem muitos irmãos nossos, eu tenho pessoas da igreja, né? São pessoas boas, boas, pessoas, né, que buscam a Deus, mas que sofre por ter, né, por traumas, né, que passou no passado, sofrimento, rejeição que sofreu no passado e que não conseguiu superar, que não conseguiu vencer. E a Rosângela, com tanto sofrimento, né, ela contando, né, e ela, graças a Deus, é uma pessoa feliz, uma mulher de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. Então, a minha consideração que eu quero fazer é a importância, né, do perdão, como é importante a gente saber perdoar. A pessoa, quando tem o dom do perdão, quando tem, né, o poder de Deus para perdoar, ele não traz mágoas, né, do passado, não traz sofrimento do passado, trauma do passado para o presente, ele não deixa isso atingir o presente dele, ele consegue vencer com o poder de Deus. E eu oro muito a Deus, clamo a Deus, né, por essas pessoas, né, ela falando, porque lembrando, né, de histórias que eu estou convivendo, de pessoas que eu estou orando, né, são mais de uma pessoa, são 3 mulheres que eu estou orando por ela aqui, tem clamado a Deus, que estão sofrendo hoje, ou melhor, são 4, tem uma jovem também, que está sofrendo muito com depressão profunda, por causa dos traumas da infância, das coisas que passou na infância. E é muito bom de ver testemunho como a Rosângela, né, falou aí, as coisas que ela passou e ela venceu. E eu peço a Deus, né, que essas pessoas, as mulheres que estão orando, que Deus delas vitória também, para libertar do trauma e ser uma pessoa vitoriosa, receber de Deus derramar o Espírito Santo para que elas possam ter o dom do perdão. Pelo que eu vi, a importância, né, pela meditação, ela falando e eu meditando, eu acho que é a importância de nós aprendermos a perdoar. Realmente, o perdão é um dom de Deus. Feliz de quem tem esse dom e consegue perdoar as pessoas que machucaram, né, que nos machucaram no passado. Essa é a minha consideração. Obrigada. Deus abençoe todas. Vou estar orando por você, Rosângela, por Deus abençoar o seu trabalho, abençoar o seu ministério, Deus continuar fazendo de você um instrumento nas mãos dele. Um abraço a todos. Obrigada, minha irmã. Minhas irmãs, hoje, então, nós vamos, toda segunda-feira, nós oramos por uma pessoa, né? E hoje a oração é pela Rosângela,
ela escreveu lá no chat o pedido dela, agora é o momento da oração, então agora nós estamos colocando aqui o pedido dela. Ela pediu, ela sempre pede oração pela família, né? Pela família dela, que ela quer, e ela escreveu também que ela quer ser uma mulher segundo o coração de Deus. E ela pede oração também pelo projeto que ela desenvolve um projeto lá na cidade dela. Então, nós vamos orar pela família da Rosângela, pelo Luiz, o Tiago, né? A Rosângela, o esposo, o filho, né? E também nós vamos orar por cada família aqui representada, pedindo a Deus o Espírito Santo. Nós tivemos um sermão sobre isso, que nós devemos pedir pelo Espírito Santo. Então, nós vamos orar, clamando a Deus pelo Espírito Santo na família da Rosângela, que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é consolador, né? É o Espírito Santo que fala aos nossos corações. E nós vamos pedir aqui para a Consola. Irmã Irani, dá licença. Tem a Milene está com a mão levantada e tem mais uma pessoa que está com o microfone aberto também. Obrigada, eu olhei, então na hora que eu olhei eu não vi. Ok, Milene, eu já tinha olhado, já ia finalizar com a oração. Milene, seja bem-vinda, pode falar, minha princesa. Bom dia a todos. É um privilégio estar com vocês de volta. Eu fiquei uns dias afastadinha, porque estava com problemas de internet e em viagem. Mas queria agradecer, Rosângela, pelo seu testemunho maravilhoso, por essa mensagem tão importante que fala sobre acolhimento, né? Sobre a rejeição. Eu tive o privilégio de conhecer a Rosângela, essa pessoa extraordinária que Deus colocou nas nossas vidas, para falar desse amor tão grande de Deus, né? Que não nos esquece em nenhum momento. O nosso Deus que também foi rejeitado, né? E rejeitou tantos homens, né? Por tantas pessoas. Sabe muito bem o que significa isso. E quando nós recusamos a oferta de salvação dele, nós estamos rejeitando a ele também. Então, que nós pudéssemos refletir sobre isso, né? Os filhos de Deus podem ser rejeitados pelos seus amigos, pela família. A Bíblia diz que, lá em Marcos 6,4, então Jesus lhe dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E lá em Salmo 27:10, repetindo o que a Rosângela leu: se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Jesus sabe o que é a dor da rejeição. Lá em Lucas 13:34 está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e não quiseste. Jesus também foi desprezado e rejeitado pelos homens. E ele sabe o que isso significa. Lá em Isaías 53, diz assim: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Nós rejeitamos a Deus quando recusamos a sua oferta de salvação. A Bíblia diz lá em Mateus 21:42, disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos? Qualquer pessoa que rejeita a Deus é um tolo, diz a Bíblia em Salmos 14:1. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se
abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. Eu queria só deixar aqui, queridos, que todos nós que já passamos, né? Todos nós tivemos momentos de rejeição em nossas vidas, seja dentro dos nossos próprios lares ou em algumas situações que enfrentamos no dia a dia. Que possamos refletir que quando nós negamos ao nosso Senhor no dia a dia, em nossas vidas, em nossas atitudes, nós estamos rejeitando o nosso Deus, né? Esse sofrimento que nós experimentamos, a gente ainda consegue, infelizmente, fazer o nosso Senhor, o nosso Salvador, sentir quando nós o rejeitamos nos nossos atos, no nosso dia a dia. Então, que nós possamos, com essa mensagem maravilhosa, refletir a respeito disso também no dia de hoje, né? Entender essa rejeição de uma maneira muito ampla, não olharmos só para nós, que foi o que a Rosângela fez. Ela tornou a história dela uma coisa tão maravilhosa e hoje ela cuida de pessoas, mas de muitas pessoas. É exatamente o que a Martinha falou. Ela tem um testemunho ainda muito, mas muito maior do que o que ela contou para nós aqui, dentro da sua humildade. É uma pessoa tão grande que Deus tocou com a história, usou essa história triste para usá-la com tanto poder, né? Mas que a gente possa refletir nessa rejeição de uma forma, assim como a Irani também colocou, a olhar dentro dos nossos lares mesmo, o marido, os filhos que estão sendo rejeitados muitas vezes com palavras que a gente diz e não percebe, ou um vizinho, seja quem for, mas que a gente lembre também que as nossas atitudes muitas vezes rejeitam o nosso Senhor e que nós não podemos mais continuar fazendo isso, que possamos refletir a esse respeito no dia de hoje. E que Deus abençoe você, Rosângela, e a todos aqui na sala, todas as nossas famílias também. Um bom dia a todos, um beijo no coração. Jeane, querida, a Irani acho que não está conseguindo falar. Estão me ouvindo agora, Milene? Deu Sim, certo? agora sim. Então Deu. tá. É que a Jeane está com a mãozinha Milene, levantada. Eu estava te agradecendo, mas vocês não estavam me ouvindo. Seja bem-vinda, Jeane. Obrigada, Milene, pela sua contribuição. Pronto, bom dia a todos e a todas. Mais uma segunda-feira, né? Mais uma semana se iniciando. Gostaria de também dar as boas-vindas para a Luciene. Ela faz parte do grupo das esposas, uma pessoa muito especial, também muito temente a Deus. Seja bem-vinda e venha mais vezes, porque aqui a gente vai buscando a Deus e se fortalecendo uns aos outros, né? Então, eu fiquei muito feliz com a mensagem da Rosângela, muito agradecida a Deus. E quando ela fez a pergunta, eu também me vi em algumas situações. Eu não fui rejeitada, né? Mas muitas vezes eu fui esquecida. E que não vale a pena falar. Eu poderia falar, mas eu não vou falar. O que eu quero dizer é que mesmo desde pequenininha eu tendo passado por muitas situações difíceis, eu louvo a Deus quando eu faço minhas orações mais fervorosas, eu relembro desde novinha as vezes que Deus cuidou de mim. Quando o pai ou a mãe esqueceram, ou quando os dois esqueceram, Deus esteve comigo. E eu louvo a Deus por isso. E lembro de todas as vezes que Ele foi o meu pai presente, né? E eu lembrei de uma passagem aqui no Desejado, que é o que eu queria ler, que eu estava procurando e não conseguia encontrar, mas encontrei agora, que eu queria ler para vocês. Está na página 72, diz assim:
o finalzinho do parágrafo, é um parágrafo pequeno. Foi Cristo o único ser livre de pecado que já existiu na Terra. Todavia, viveu por quase 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. Este fato é uma repreensão aos que fazem depender de lugar, fortuna ou prosperidade o viver uma vida irrepreensível. Tentação, pobreza, adversidade, eis justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e firmeza. Então, Jesus ele passou por tudo isso, e foi a disciplina necessária para ele e para nós também. E eu passei por experiências parecidas, não iguais, né? Também Deus me deu a alegria de perdoar meu pai e minha mãe, não tenho nenhum problema com eles, pelo contrário, os amo, e tenho visto que todas as adversidades que eu passei, ou que ainda passo, são para fortalecer o meu caráter, são disciplinas vivas, Deus está trabalhando. Se nós estivéssemos sem disciplina, nós seríamos filhos bastardos, né? A Bíblia diz isso, creio que em Hebreus. Então, o sofrimento, ele nos enobrece, ele pode nos embrutecer, mas a gente escolhe ser pessoas mais nobres, nos edificar. Cada vez que você tem um problema, o que você deve fazer, como aquela flor, ela gira, ela se volta para o sol, né? Então, cada vez que a gente tiver um problema, uma adversidade, devemos ir para Deus. E Deus, ele realmente cuida de nós, nos criou, sabe o nosso nome, nos acorda, nos chama, está sempre presente. E o que mais nós precisamos nessa vida é dele. Precisamos das pessoas, sim. Precisamos, tanto que estamos aqui numa sala juntos, estudando, nos preparando, nos consagrando, nos confortando, nos animando, mas o que nós mais precisamos é de Jesus. Ele é o nosso amigo, nosso irmão, nosso marido, o nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor. Então, seja a situação que cada um esteja passando, Deus está permitindo para que você possa crescer. E seja criança, que passe também é para crescer. E que, à medida que a gente passa pelos sofrimentos, pelo fogo, e sair ileso, a gente tem que ajudar as outras pessoas também. Não esquecendo que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas tem pessoas também que estão passando e que nós precisamos ter esse olhar para tanto crianças como adultos, como jovens, como esposas, seja quem for, que Deus colocar na nossa vida para nós ajudarmos. Então, essa é a minha consideração. Obrigada, Jeane. Tinha uma outra, as duas mãos, tem mais alguém? Acredito que agora não. Agora vamos fazer uma oração. Consola. Você pode orar para nós? Temos outra pessoa que possa fazer a oração final, não esquecendo do pedido que hoje nós estamos orando por todos, inclusive pela nossa querida Rosângela, pelo Tiago, pelo Luiz, que é a família dela, o esposo e os filhos. Oi, você pode orar, Consola? Nossa, não conseguia abrir o microfone. Eu posso sim. Então vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos o Senhor, meu Deus, por essa mensagem. Agradecemos o Senhor, meu Deus, porque, embora a gente passe por muitas rejeições aqui nesse mundo, Pai, embora, Senhor Deus, a gente passe por muito sofrimento, meu Pai, o Senhor está conosco em no vale da sombra da morte, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço o Senhor, meu Pai, por essa sala de consagração, por essa igreja virtual que nós temos todos os dias, meu Deus. Ó Deus eterno, eu clamo ao Senhor, meu Deus, que nos dê força, Pai, para vencer os problemas, meu Deus, que nos ajude, Pai, a vencer
principalmente os problemas emocionais, meu Deus. Toma minha vida nas tuas mãos. Toma a vida de cada uma, Pai, que participa dessa igreja virtual, que também tem problemas emocionais, meu Deus. Oh, Pai Santo e amado, toma cada um aqui, meu Deus, nas suas mãos, que tem problemas, que passam, meu Deus, por lutas, meu Deus. Ó Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós confiamos no Senhor, nós amamos o Senhor, nós servimos ao Senhor. Embora nós somos pecadoras, nós somos falhas, nos ajude, Senhor Deus. Nos ajude a viver uma vida mais santa na Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos o céu, nós queremos o novo céu e a nova terra. Nós queremos andar com o Senhor, nós queremos morar e viver na cidade santa, Senhor. Mas nós somos falhos e pecadores, meu Deus. Deus eterno, nos ensina a viver na Tua presença. Nos ensina a andar com o Senhor como Enoque andou. Nos ensina, meu Deus, a ser fiel ao Senhor como Moisés foi fiel ao Senhor, meu Deus. Nos ensina a ser mansos e humildes de coração, meu Deus. Ó Senhor Deus, nos ensine, meu Deus, a amar o Senhor. Nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Ó Deus eterno, nos ensine a negar o nosso eu, Pai. Porque muitas vezes tem sido difícil, meu Deus, a negar o nosso eu e seguir o Senhor, meu Deus. Pai eterno, eu entrego nas Tuas mãos a nossa família, Senhor Deus, os nossos filhos. Cada um de nós aqui, meu Deus, temos a nossa família. Temos clamado ao Senhor pelos filhos, meu Deus, que muitas vezes estão afastados dos Teus caminhos, Senhor. Nós queremos entregar, Pai, cada um deles e clamar ao Senhor que os proteja, Senhor Deus, que os traga de volta para os Teus caminhos, meu Deus. Ó Pai eterno, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nos ajude, meu Deus, a buscar o Senhor em primeiro lugar, antes de qualquer coisa na nossa vida, meu Deus. A clamar ao Senhor, a buscar a Tua presença, a buscar a Tua face, meu Deus. Senhor Deus, eu coloco a vida da Rosângela, Senhor Deus, uma mulher, Pai, que tem colocado o Senhor acima de todas as coisas na vida dela, Senhor. Continue abençoando a Rosângela, os filhos dela, Pai. A vida pessoal dela, Senhor Deus. Toma a vida dela nas Tuas mãos, meu Deus. Continue abençoando o trabalho dela, meu Pai. Os projetos que ela tem, meu Deus. Esses projetos são para honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome, meu Deus. Deus eterno, eu clamo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, mas também, meu Deus, que nos ajude, Pai, a viver uma vida mais santa, que nos ajude, meu Deus, a afastar da vida pecaminosa e a viver cada dia mais, meu Deus, uma vida santa, a procurar a viver, meu Deus, na retidão, meu Pai. É o que eu te peço, meu Senhor e meu Deus, e meu Pai. E agradeço, Senhor, meu Deus, pela vida, por mais um dia de vida, por mais uma semana que está começando hoje. Nos ajude a viver uma semana mais santa e mais reta, meu Deus. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e que nós te agradecemos, meu Pai. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, amém. Tayana, você pode colocar o hino para nós nos despedirmos em louvor ao nosso Deus? Posso sim, irmã, vou colocar. Obrigada, minha querida. Desejamos a todos uma semana em paz. E até amanhã, se Deus quiser.